Livro A Igreja Triunfante, de Kenneth Hagin. Continuação do capítulo 11. Manifestações físicas não são necessárias na libertação. Outro ensino extremista sobre libertação em nossos dias é que o diabo precisa se manifestar para poder ser expulso. Algumas pessoas estão sempre querendo ver manifestações. Há crentes que parecem estar mais interessados em manifestações demoníacas do que em manifestações do Espírito Santo. Alguns ministros ensinam como doutrina que as pessoas devem tossir ou vomitar ou ter outro tipo de manifestação física para se livrarem de um demônio. As pessoas pensam que isso é novo, mas essas coisas também existiam nos dias do movimento A Voz da Cura. Como eu disse, esses erros e enganos parecem cíclicos, pois Satanás é o mesmo velho enganador que sempre foi. Não me entenda mal. Pode haver ocasiões em que os demônios se manifestem quando deixam alguém. Por exemplo, a Bíblia fala de um demônio que se manifestou enquanto saía de uma criança que tinha um espírito mudo, e ele, clamando e agitando muito, saiu. Marcos 9:26. Entretanto, quando Jesus apareceu na visão de 1952, ele disse especificamente para mim: ao lidar com o diabo, nunca diga para alguém tossir ou vomitar um demônio. Expelir um demônio através da tosse ou do vômito pode acontecer ocasionalmente. Se acontecer, tudo bem, mas nunca diga para alguém produzir algum tipo de manifestação física a fim de obter libertação de um espírito maligno. Se você diz às pessoas que algumas manifestações físicas vão acontecer, elas irão tentar fazer com que aconteçam. Em vez de serem livres de um demônio, irão conseguir um. Entenda, é aqui que as pessoas têm errado. Somente porque algum tipo de manifestação física ocorre uma vez quando um demônio deixa a mente ou o corpo de alguém, algumas pessoas pensam que evidentemente é desta forma que deve acontecer sempre. Então elas passam a incitar as pessoas a vomitarem ou tossirem para se livrarem dos espíritos malignos. Tenho visto ministros fazerem isso. Por exemplo, eu estava em um culto e um dos ministros disse para toda a congregação: todo mundo traga um saco de papel para o próximo culto. Ele queria que as pessoas trouxessem um saco de papel para que elas pudessem vomitar os espíritos malignos. Você não pode construir uma doutrina sobre uma manifestação ou uma experiência e esperar que aconteça da mesma forma sempre. Ao estudar o Novo Testamento, você não encontrará sequer um exemplo de alguém vomitando ou tossindo espíritos malignos. E você não será capaz de encontrar qualquer princípio bíblico ou doutrina para dar suporte a tal prática. Os crentes que andam vendo demônios nos outros crentes estão prejudicando o corpo da igreja local. De fato, tratei com pessoas que se tornaram tão conscientes do diabo por causa de ensino extremistas nessa área que elas realmente ficaram com um espírito maligno que não tinha antes. Quando pessoas são ensinadas que crentes têm demônios, que precisam ser expulsos com frequências e, nesses casos, sempre é necessário haver uma manifestação física quando o demônio sai, isso realmente abre uma porta para o diabo. Satanás é o Deus deste mundo, 2 Coríntios 4:4. Então ele pode se manifestar no reino físico. Ele pode operar no reino da carne através do que as pessoas experimentam nos seus 5 sentidos. Em outras palavras, o reino de Satanás se baseia no que as pessoas podem ver, sentir e experimentar no reino natural. A fé não se baseia no que você pode ver, ela se baseia no que a palavra diz. A Bíblia diz que Jesus expulsou espíritos malignos com sua palavra, Mateus 8,16. Portanto, se você diz para as pessoas que elas precisam ter algum tipo de manifestação física para se livrarem de um espírito maligno, você estará realmente lhes ensinando a se renderem ao diabo, porque o diabo opera no reino físico. Em vez de tentar criar manifestações carnais para se livrar de espíritos malignos, ensine às pessoas o que a palavra diz sobre como elas devem se render ao Espírito Santo. Quando as pessoas se renderem ao Espírito Santo, ele se manifestará. Vamos nos manter na estrada com relação ao assunto sobre demônios e permanecermos com a palavra de Deus. Práticas extremistas. Cuidado com os lugares aonde você vai. Vou contar uma história real que mostra como é perigoso ir a reuniões onde o extremismo sobre libertação está sendo ministrado.
Minha esposa e eu estávamos dirigindo uma reunião em certa cidade e uma mulher perguntou-nos se poderia conversar conosco. Ela nos contou sua história. Ela disse: fui a um lugar onde os ministros estavam realizando uma reunião de libertação e estavam expulsando demônios das pessoas. Eu nunca tinha tido algum problema antes, mas os ministros me disseram: você tem um demônio, deixe-nos expulsá-los de você. Então eles me disseram para começar a tossir e vomitar aquele demônio. Disseram que ele sairia assim. Eu comecei a tentar tossir e vomitar, de repente uma espuma branca começou a sair da minha boca. Eles me disseram que era uma manifestação de um espírito maligno e que aquele demônio tinha saído de mim naquele momento. Esses ministros ensinaram a essa mulher a fazer algo que não era bíblico e algo que Jesus me disse para não fazer. Eles a incitaram a provocar algum tipo de manifestação física na carne, e isso abriu a porta para que um demônio entrasse na sua vida e a condicionasse a isso. Ela disse para minha esposa e para mim: faz meses desde que fui para esta reunião de libertação e essa espuma branca nunca parou de sair da minha boca. Fiquei lá muitos dias e tentei fazer com que eles me ajudassem, mas simplesmente disseram-me: nós não podemos fazer nada sobre isso. Irmão Reg, você pode me ajudar? Eu tinha visto essa mulher segurando um lenço sobre a boca durante todo o culto. Ela deve ter gasto uma caixa de lenços só naquele culto. Ela contou que precisava levar os lenços consigo aonde quer que fosse, pois a espuma branca saía continuamente da sua boca. Quando ela me perguntou se eu poderia ajudá-la, eu disse: é claro que eu posso. Isto é uma manifestação de um demônio. Mas para começar, você não tinha um demônio. Agora você tem, porque foi para um lugar errado e entrou no território de Satanás. Você deixou que as pessoas cujos ensinos e práticas não eram bíblicos ministrassem sobre você. Elas lhe disseram para fazer algo que não era bíblico. Na verdade, lhe disseram como se render ao diabo. Fazendo isso, você abriu a porta para ele e ele a condicionou a isso. Nunca se submeta ao ensino de alguém, não importa quem seja ou quem diz ser, a menos que possa provar que o seu ensino ou sua pregação e sua prática está na Bíblia. Em nenhum lugar nos evangelhos Jesus disse para alguém tentar uma manifestação física para se livrar de um espírito maligno. E você também não encontrará essa prática em nenhum lugar do Novo Testamento. Então eu disse para a mulher: sim, certamente eu posso ajudá-la, mas eu não vou fazer coisa alguma sobre isso, a menos que você faça algo. O que? Ela perguntou. Nunca vá a uma dessas supostas escolas de libertação ou a um desses supostos cultos de libertação. De novo, fique longe de lugares onde doutrinas extremistas são ensinadas. Evite doutrinas e práticas extremistas como se fossem veneno, pois você receberá demônios em vez de se libertar deles. Respondi. Nunca mais irei a um desses cultos novamente, ela afirmou. Então perguntou: quando você repreender este espírito maligno, haverá alguma manifestação? Nenhuma, exceto que a espuma branca que sai da sua boca vai parar instantaneamente no momento que eu repreender este espírito maligno que a está causando. Eu devo fazer algo? Ela ainda duvidava. Não, você não precisa fazer coisa alguma, somente sente-se aí, concluí. Minha esposa e eu estávamos sentados de frente para a mulher, nem ao menos nos levantamos. Tudo o que eu fiz foi apontar o dedo na direção da mulher e calmamente falar aquele demônio dizendo: espírito imundo, em nome de Jesus, saia dela. E tão rápido como um estalar de dedos, a espuma parou. A espuma que escorria continuamente de sua boca por 3 ou 4 meses parou imediatamente no momento em que ordenei em nome de Jesus. Ela nunca mais teve problema com aquele demônio novamente. Essa mulher não estava possessa por um demônio porque ela era cristã, mas ela se rendeu a um espírito maligno e aquele demônio a condicionou e estava se manifestando através da sua carne, porque ela aceitou uma doutrina extremista de que todo crente tem demônios. Ela começou a ver o diabo em tudo e abriu uma porta para que ele se manifestasse através do seu corpo. Quando ela foi liberta, ficou muito agradecida. Depois voltou para os nossos cultos e permaneceu completamente liberta. Aqui está algo que eu quero que você entenda. Para que aquela mulher fosse liberta, eu não tive de gritar com o diabo por horas. Você não encontrará qualquer versículo na Bíblia no qual Jesus tinha gritado com o diabo por horas, ou onde ele tenha levado dias para expulsar um demônio de alguém. Ele expulsou demônios com sua palavra. Sua palavra. Você deve ter cuidado com os lugares aonde você vai receber ministração.
Não se envolva em reuniões em que as pessoas querem ver o diabo se manifestando através de demonstrações físicas. E não vá a lugares onde os ministros ensinam que todo cristão tem um demônio e que precisa ser expulso. Não importa quem é o ministro, se ele diz que você tem de ter uma demonstração na carne para ser liberto, não lhe dê ouvidos. Se você começar a provocar uma demonstração física que seja tossir ou vomitar para tentar ser liberto, você poderá receber um demônio. Não crie doutrinas baseadas em experiências. Na verdade, em todos os meus anos de ministério, somente 3 vezes houve uma manifestação física com vômito ou tosse quando o demônio estava deixando uma pessoa. Uma vez eu estava orando pelas pessoas na fila de oração e sabia pela palavra de conhecimento que certa mulher tinha um demônio no seu corpo. No caso dela, eu sabia no meu espírito que haveria uma manifestação física quando aquele espírito a estivesse deixando. Então pedi a minha esposa que a levasse a uma sala, e aquela mulher expelia um espírito maligno enquanto vomitava. Mas veja, neste caso o Espírito Santo me guiou a lidar com o espírito maligno dessa forma, e o demônio foi expulso em outro ambiente onde não iria criar confusão no meio da congregação. Um ministro precisa ter sabedoria ao lidar em público com espíritos malignos em alguém. Mesmo se um crente estiver sendo afligido no corpo ou na alma por um espírito maligno, você não tem necessariamente de expulsá-lo em público onde há cristãos imaturos e pessoas que não irão entender o que está acontecendo ou onde possa causar medo e pânico na congregação. 2 outras vezes aconteceu uma situação semelhante no meu ministério, quando eu sabia pelo Espírito Santo que haveria uma manifestação física e que a pessoa vomitaria um espírito maligno. Mas isso é exceção, não regra. Não podemos criar regras rígidas sobre essas coisas. Por que precisaríamos do Espírito Santo se podemos estabelecer regras e fórmulas? Essas coisas devem ser discernidas espiritualmente. É preciso confiar no Espírito Santo. Você não pode usar simplesmente o raciocínio humano. Recebendo supostas palavras do Senhor. A outra prática extremista relacionada à libertação no corpo de Cristo hoje em dia. Alguns crentes estão sempre dando palavras de profecia pessoal, dizendo para os outros que tipo de demônios ele tem. Um pastor de uma igreja me contou um incidente que ilustra como podem ser perigosas essas palavras pessoais de profecias. O pastor disse que o pregador convidado veio para sua igreja e chamou certas pessoas da congregação para ministrar a elas. O pastor disse: "Nós levamos essas pessoas para uma sala ao lado a fim de ministrarmos a ela." O pregador convidado impôs as mãos sobre uma mulher em particular e disse: "O Senhor me mostra que você tem um espírito de homossexualidade. Ele me mostra que você esteve com outra mulher antes de se casar e até mesmo depois de casada. E depois aquele ministro quis expulsar o espírito maligno dela. A mulher estava muito bem casada há anos e tinha 2 filhos. Ela nunca esteve envolvida com homossexualidade na vida. Mas depois que o ministro lhe disse tal coisa, ela começou a ser atormentada com os seguintes pensamentos. Ela pensava: talvez bem dentro de mim exista algo escondido que eu não sei. Afinal de contas, este homem é um homem de Deus e ele disse que foi o Senhor quem lhe mostrou." O pastor concluiu: aquela pobre mulher verdadeiramente perdeu o juízo depois do que aquele ministro lhe dissera, pois isso abriu a porta para o diabo atormentá-la. Ela me disse: "Eu nunca na minha vida tive relações sexuais com outra pessoa além do meu marido. Eu nunca tive o desejo de me relacionar com outra pessoa, quanto mais uma relação homossexual." Não importa quem esse ministro alega ser, se o que ele diz não está em linha com a palavra de Deus e não testemunha com o próprio Espírito, então esqueça. O diabo tenta atormentar as pessoas e ele pode ir adiante com isso se os crentes não tiverem conhecimento sobre os seus direitos e privilégios em Cristo e quando eles não estão familiarizados com todo o ensino da palavra de Deus. Essa mulher foi devastada por uma assim chamada palavra do Senhor, pensando que tinha de aceitar aquilo como verdade. Pessoas que não estão bem fundamentadas na palavra de Deus podem usar inadequadamente e abusar dos dons espirituais, causando danos no corpo de Cristo. Algumas pessoas que tentam operar nos dons espirituais agem como crianças brincando com seus brinquedos. Pessoas desinformadas podem fazer mau uso e abusar das operações dos dons do Espírito
e simplesmente falar a partir do próprio raciocínio. Ou ainda pior, elas podem se render a espíritos familiares. E isso machuca pessoas inocentes e permite que o diabo se aproveite delas. É através de ensinos e práticas errôneas como essas que muitas pessoas têm tido medo de espíritos malignos e do diabo. Se as pessoas recebessem um ensino bíblico sólido nessa área, isso não aconteceria. Não é para os crentes terem medo de Satanás, porque Jesus já o derrotou na cruz do Calvário. O corpo de Cristo não é uma igreja derrotada, sempre correndo com medo de Satanás. Estamos sentados com Cristo nos lugares celestiais e devemos exercer nossa posição de autoridade em nome de Jesus. Nós somos a igreja triunfante.